O objetivo dessa aula é a gente entender como calcular a área de um triângulo utilizando o seno de um ângulo com exemplos práticos, tá? Então, no vídeo anterior a este, né, eu mostrei lá como que a gente faz para calcular a área de um triângulo utilizando aí o seno de um ângulo, né? Mostrei lá a demonstração também. Então agora a gente vai ver como que a gente faz para aplicar essas coisas aí em exercícios, certo? Por isso que eu coloco ali exemplos práticos, ok? Então vamos lá, olha só. Temos aqui este triângulo. Esse triângulo, ele foi dado no exercício, né? O triângulo aí em verde. E o exercício fala assim, ó. Calcule... Eita, a câmera desfocou. Peraí. Calcule a área do triângulo a seguir. Então, foi dado esse triângulo aqui e eu nomeei os lados dele. Eu chamei ele de triângulo ABC. E aí, o lado que está oposto ao ponto A aqui eu chamei de Azinho. O lado que está oposto ao B eu chamei de Bzinho. O que está oposto ao C eu chamei de Czinho, certo? E aí, o exercício nos deu as medidas desses dois lados aqui e nos deu esse ângulo. E aí ele pede para calcular a área. Então a gente vai utilizar a fórmula, certo? Aí você vê, né? O ângulo aí está entre quais lados? Está entre o A e entre o C, né? Então a fórmula que você vai usar é aquela fórmula ali que tem A vezes C vezes o seno de B, né? Porque o seno de B, porque o ângulo é sempre o que está entre os dois lados aqui, ó. Então esse ângulo aqui está entre o Azinho e o C. Por isso que a gente usa o seno de B. E o B aqui, ó, ele vale 120, né? Ó, é o ângulo que está junto com ele ali. Então vai ser A vezes C vezes o seno de B dividido por 2. Aí a gente faz as substituições. Por isso que eu falo para colocar sempre a fórmula, porque aí facilita na hora de você fazer a substituição. Quem é o Azinho? O Azinho vale 12. Quem é o Czinho? Vale 8. Então, Azinho 12, Czinho 8. E aí a gente quer o seno de B. O seno de B é 120, né? Ó, que é o ângulo que temos aqui. E não pode esquecer do dividido por 2, que é da fórmula, certo? Aí a gente faz 12 vezes 8 dá 96. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, de aqui dividido por 2, certo? Bom, aí dá pra gente simplificar aqui, ó. O 96 eu posso dividir por 2. 96 dividido por 2 vai dar 48. Então vai ficar 48 raiz de 3 e esse dividido por 2 aqui, certo? Olha só, não confundam as coisas. Eu vou até pegar a caneta vermelha aqui para eu poder riscar, porque aqui bastante gente se confunde. Então, presta atenção. Eu estou dividindo este 96 por 2. Na hora que você divide 96 por 2, eu posso fazer isso porque aqui eu tenho a multiplicação. Então eu posso dividir este 96 por 2. Aí me dá 48 e eu copiei o raiz de 3 que sobrou aqui em cima, ó. Ficou a mesma coisa que raiz de 3 dividido por 1, que é o próprio raiz de 3. Aí eu copiei ele aqui. E esse 2, ó, ele veio para cá, tá? Então não confunda, eu cortei o 2 e apareceu outro 2 aqui. Não, mas o 2 que eu simplifiquei estava no numerador. E o 2 do denominador eu copiei ele continuou. Ok? Não confundam. Aí, ó, eu posso simplificar de novo aqui, ó. Eu posso dividir, porque eu tenho um produto, eu posso dividir o 48 pelo 2. Aí vai dar 24. 24 vezes o raiz de 3 ali. Aí, para mim obter o resultado final, né? Como a gente está falando em medidas, inclusive eu cometi um erro absurdo, porque eu esqueci de colocar a unidade de medida aqui. Você tem que colocar, tá? Ó, você vê quanto que vale a raiz de 3. A raiz de 3, se você digitar na calculadora, vai ver que vale aproximadamente 1,44. Aí você multiplica esse 24 pelo valor da raiz de 3, que é aproximadamente 1,44. Então, né, a área aqui vai ser aproximadamente 41,57 centímetros quadrados, né? Na hora que a gente está falando de área, a gente bota aí os centímetros quadrados, certo?
Não se esqueçam da unidade de medida, tá? Não se esqueçam. Os exercícios que tem algum contexto, se você não coloca a unidade de medida, fica estranho, né? Fica errado. Então, não façam como eu e não esqueçam de colocar as unidades de medida. Próximo exercício, ó. Determine a área do triângulo abaixo. Então, a gente tem aqui esse triângulo. Vamos começar nomeando os lados. Então, ó, o segmento aqui BC está oposto ao ângulo A, então ele vale Azinho. O segmento AB está oposto ao C, então ele vale Czinho. E o segmento AB está oposto ao B aqui, então ele AC, desculpa, né? Está oposto ao B, então ele vale Bzinho. Começa nomeando sempre, porque depois fica mais fácil de substituir nas fórmulas. Então, olha só. Para mim poder calcular a área do triângulo, eu tenho que ter pelo menos o valor de dois lados. Só que aqui, nesse triângulo, eu só tenho o valor de um lado, ó. Eu não tenho o valor do lado Czinho e não tenho o valor do lado Azinho. Eu só tenho o valor do lado Bzinho. E aí, o que você faz? Tem que descobrir um dos outros dois lados. Eu vou descobrir o segmento AB aqui, que é o Czinho. Então, o que eu faço? Para mim poder descobrir, eu vou utilizar a lei dos senos. Por que a lei dos senos? Porque eu tenho, né, ó, mais de dois ângulos aqui, ó. Então eu vou utilizar a lei dos senos. Lembrando que a gente utiliza lei dos cossenos quando a gente tem apenas um ângulo conhecido, certo? Então aí, como tem mais, a gente usa a lei dos senos. E a lei dos senos, ela é essa daqui, ó. O Azinho está para o seno de A, assim como o Bzinho está para o seno de B e o Czinho está para o seno de C. A gente tem o valor do Bzinho e eu quero descobrir o valor do Czinho. Então o Azinho não vai me interessar. Então eu vou esquecer essa parte aqui e vou utilizar só esses dois. Então eu vou ver quem é Bzinho. Bzinho vale 4. Quem é o ângulo que está oposto a ele? 45. Então, o Bzinho, que vale 4, está para o seno de 45. Quem é o Czinho? É o valor que eu quero descobrir. Qual é o ângulo que está oposto a ele? O 60. Então, o Czinho está para o seno de 60. E aí a gente continua fazendo a substituição. Copiei o 4, o seno de 45 vale a raiz de 2 sobre 2. Copiei o Czinho e o seno de 60 vale a raiz de 3 sobre 2. E aí, vocês já estão acostumados aqui, né, a fazer aquela boa e velha multiplicação em cruz. Aí você faz, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes C dá a raiz de 2 sobre 2C. E depois faz aqui, ó, 4 vezes raiz de 3 sobre 2, que vai dar 4 raiz de 3 sobre 2. Como a gente tem uma igualdade, a gente tem uma equação. Então, tudo que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro. Então, eu posso cancelar este 2 aqui com este 2 aqui. E aí, sobra quem? Raiz de 2C, 4 raiz de 3. Certo? E aí, o que eu faço? Ó? Eu preciso isolar o C, que é o valor que eu quero descobrir. Então, esse raiz de 2 que está multiplicando C, ele passa dividindo o 4 raiz de 3. Aí, fica 4 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Aí não é interessante que a gente deixe a raiz no denominador. Então a gente faz o quê? Racionaliza, que é multiplicar por raiz de 2 o numerador e o denominador. Aí você faz 4 raiz de 3 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 6. A gente multiplica só os valores que estão dentro dos radicais. Então 4 raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Aí fica 4 raiz de 6 dividido pela raiz de 4. Raiz de 4 é 2. E aí ficou 4 raiz de 6 dividido por 2. Aí, como aqui eu tenho um produto aqui em cima, né? Eu estou multiplicando o 4 pelo raiz de 6. Então, eu posso simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. Então, o valor do C é 2 raiz de 6. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou tirar o Czinho e colocar 2 raiz de 6 centímetros. Bom, era isso que o exercício pedia? Não, ele pedia para determinar a área, né? Só que para a gente determinar a área, eu tenho que ter a medida de dois lados. Então agora eu tenho já a medida aí de dois lados.
E aí eu posso vir para a fórmula da área agora, finalmente, que é B vezes C vezes o seno de A agora. Por que eu estou usando isso? Porque eu tenho o valor deste lado aqui e o valor deste lado aqui. Aí eu vou pegar o seno do ângulo que está entre os dois lados. Qual é o ângulo que está entre os dois lados? O A, que vale 75. Ah, aí você vai perguntar, mas você poderia pegar o B e o C? Não, porque eu tenho que ter, a não ser que você descubra o valor do A. Se você descobrir o valor do A, aí você pode pegar ou o B ou o C, né? Mas aqui você não tem o valor do A. Você tem que pegar os valores que você conhece, tá? Então, B vezes C vezes o seno de A. Quem é o B? O B vale 4. Quem é o C? É o valor que a gente descobriu, que é 2 raiz de 6. Então vai ficar B que vale 4, C que vale 2 raiz de 6. E o seno do A, o ângulo que a gente tem aqui é os 75 graus, né? Ó, junto com o A. Então, seno de 75 graus e dividido por 2, que é a fórmula. Aí você faz, ó, seno de 75 é aproximadamente 0,966, tá? E aí, se você fizer essa conta aqui, você pode fazer ela na calculadora. 4 vezes 2 raiz de 6 vezes 0,966 dividido por 2, você vai obter 9,46 aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque o seno de 75 é aproximadamente 0,966 e aqui a raiz quadrada de 6 não é um valor exato também, vai ser um valor aproximado. Então, evidentemente, a gente já vai aproximar duas coisas aqui. Então, com certeza aí a resposta também vai dar um valor aproximado, ok? É isso aí.